professora Aline, grande abraço, um bom dia com muita alegria. Seja bem-vinda, tá, professora? Bom dia, Nelson. Tudo bem? Tudo bom? Me perdoe hoje por mudar um pouquinho o seu horário, viu? Mas Imagina. o importante é que nós estamos aqui para a gente conversar nesse programa Ciência para Gente. Ô, professora Aline, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crise hídrica. Olha, que coisa, hein? Bom, com sucessivos aumentos na conta de luz, o brasileiro se pergunta: o que está acontecendo? Uma parte da resposta a gente já sabe, é a falta de chuva. Mas tem muitos outros fatores que contribuem para a crise elétrica no Brasil e que talvez poucas pessoas saibam. Professora Aline, explica para a gente aí o que leva a como explicar essa questão da conta de luz tão cara para os brasileiros, professora Aline. Pois é, né, Nelson? Os reservatórios, eles estão embaixo, viu, pessoal? A gente está vendo aí na região sudeste, oeste, né, o pior cenário dos 90 anos, gente. Assim, é muito grave. Itaipu, né, que é Ah, uma das maiores usinas do mundo, também registrou a menor geração de energia aí nos últimos anos. E essas hidrelétricas são as que mais produzem energia no país, né? ah, Julho e agosto foram os piores meses aí do setor em toda a história, viu? E eu certo. não sei se vocês acompanharam. Agora, além da bandeira vermelha, a gente tem a bandeira de escassez hídrica na conta, né? Ah, Pulou é? de 9 aí para R$ 14. Ah, sim, é É, verdade. porque É, a taxação está ainda mais alta. isso. Os É, reservatórios, gente, realmente estão numa situação grave, assim, viu? Eles estão operando com em torno de 20% da capacidade. No ano passado, estava mais que o dobro disso, né, no mesmo período. certo. Então, assim, e tem reservatório, Furnas, né, que é próximo aqui da gente, está em 16%. Tem reservatórios ainda mais baixo que isso, né? Ah, Felizmente, no Nordeste, a situação é diferente, né? Os reservatórios lá estão operando numa capacidade melhor e como a rede é toda interligada, né, certo. acontece uma redistribuição. Mas não é o É. suficiente, viu? Ah, A então, capacidade do Nordeste é menor. é menor, né? Agora, professora, interessante, não já era. Eu acho que já sim. Nós tivemos uma crise, foi em 2000 e. Eu sou muito, não sou muito de guardar data. 2001, 2001, né? Tivemos que uma teve o crise, apagão. tivemos Isso aí. o apagão. De lá para cá, a professora Aline Torne tem conhecimento de algum investimento que o Brasil fez para que pudesse evitar essa situação em outro tipo de energia? Ótima pergunta, Nelson, porque assim, o que a gente mudou bastante o cenário. A gente tem muito mais usinas agora que são as termoelétricas. Então, Sim, por isso que a gente não espera aí, talvez, que aconteça um apagão. Só que a termoelétrica ela é muito mais cara. Ela é movida aí, normalmente, a derivados do petróleo, a gás. E assim, é só a gente olhar para o posto de gasolina para saber que o combustível está muito caro. Por isso que é, as usinas termoelétricas são tão caras. Elas custam, às vezes, mais que o dobro do que uma hidrelétrica, né? sim, Então, é por isso que a gente está vendo todo esse aumento na conta. E por isso que, assim, tem muito especialista preocupado, mas não tem se apostado em um apagão, não, viu? Porque sim. mudou. Hoje a gente tem mais usinas do que tinha lá em 2001. A Ah, questão é se a termoelétrica é o melhor, porque assim, a gente está num momento onde a população empobreceu. A gente é viu que a renda diminuiu porque tem muita gente desempregada. E a gente verdade. está vendo os preços muito em alta, porque todos os produtos, gente, são relacionados com energia elétrica. No Sim, mercado, a carne tem que ser mantida refrigerada. Então, o preço vai aumentar, né? com É isso que a gente tem certeza. visto. É, E assim, infelizmente, o cenário não é bom, viu? Porque a gente deve vir para o mês de novembro, onde a seca costuma ser mais intensa, então vai ficar mais apertado. A gente pode ver mais aumentos acontecendo aí na conta, e isso deve se prolongar aí, né, para 2022, talvez até 23, porque essa é. falta de chuva Ah, é,
assim, não está acontecendo só agora, né? A gente tem o maior apagão, né? O apagão foi lá em 2001, mas a gente Certo. viu, tem passado por crise em 2015, 2017, né? Vem, Porque o regime de chuva ele mudou muito. vem sempre diminuindo, né? É isso aí, Nelson, assim, mudou, gente. Saiu o último relatório do IPCC, né, que Ah, avalia aí as mudanças climáticas, e eles foram taxativos agora. O clima mudou, o é, aquecimento global aconteceu, a temperatura aumentou. E isso faz com que a gente tenha eventos mais extremos acontecendo. Aqui no certo. Brasil, na nossa região, o que, que a gente observa? Secas mais intensas, em determinados anos, cada vez mais recorrentes, e em outros, chuvas muito intensas também. É, Só que isso a gente não consegue prever mais. O clima mudou muito. muito, né? Né? E aí você falou sobre investimento, né? A Aham, gente investiu mais em termoelétrica, que certo. é, controla um pouco da situação que tem agora, mas a gente tem que pensar se é isso que a gente quer para o nosso país, porque termoelétrica normalmente usa combustível fóssil. É, E mudança climática, gente, está relacionado com aquecimento global, com os gases que são liberados na atmosfera. Né? Além de nossa, ser caro, isso é finito e traz um prejuízo grande para a gente, viu, Nelson? certo. Agora, professora, tem uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte, nós estamos passando por esse momento de crise que é muito acentuado. Imagina, professora Aline, se nós não tivéssemos hoje algum investimento na energia solar, por exemplo, que hoje nós temos muitas residências e talvez algumas indústrias e comércios com energia solar. Já ajuda bastante, né, professora? É isso. Ajuda muito, tira a sobrecarga do sistema É, hidrelétrico. Né? Tem a eólica também, que ajuda também. muito. A gente precisa diversificar a nossa Sim, matriz energética, sabe? A gente não pode ser tão dependente só da hidrelétrica, porque a gente está vendo que está mudando o clima e a gente precisa ter mais alternativas, mas a gente também não pode se tornar totalmente dependente da termoelétrica, né? certo. Que é aí que se questiona um pouco do que está acontecendo no país, né? É, porque, assim, de fato, Nelson, a gente viu que a chuva diminuiu e tem estudos que mostram assim que a quantidade de água no país, a quantidade de rios, lagos diminuiu Certo. em 15%. Isso é Nossa, muita coisa, é assim, muita a coisa. gente perdeu um lago como se fosse do tamanho do estado de Alagoas, se ele tivesse Olha, secado. que A coisa, gente hein? enxerga muito bem isso no Pantanal. As pessoas no Pantanal comentam isso, né? Os moradores de lá. Sabe quanto foi a perda de água no Pantanal, gente? Mais da metade. 60% da cobertura de água do Pantanal foi perdida por É, conta da mudança desse regime de chuvas, dessas verdade. mudanças climáticas que estão acontecendo, Eu, né? E isso reverbera, né, em todo o país, porque se chove menos, os reservatórios eles não são reabastecidos, e a gente vê o que está acontecendo agora, né? Falta, a energia está num custo muito alto. No sim. Cerrado a gente também tem visto essa falta de água, Nelson, e a maioria dos nossos rios, eles nascem no Cerrado, né? O E São Francisco, por exemplo. Então, assim, a situação, gente, é preocupante. Né? E muito. está muito relacionado, viu, às queimadas, Nelson. O Brasil queimou 20% aí do nosso território, um quinto, né, do nosso território nos últimos 30 anos. Certo. Então, assim, os nossos rios a gente tem perdido, né? Os nossos rios Muita voadores coisa. e as nossas nascentes também. Eu Então, assim, percebo, esse aumento das queimadas é complicado, viu? é, eu percebo a essa questão do, do volume de água diminuindo pelo próprio Rio Paraíba que está aqui na nossa frente, né? A gente enxerga isso. Cada ano que passa, a gente vai vendo a morte do rio. É incrível, gente. Poucas pessoas talvez olhem para isso. Nós estamos vendo cada ano, cada seca, são ilhas que são formadas. E através dessas ilhas, elas são formadas porque o volume de água diminuiu muito. Isso mostra que nós estamos com o Rio Paraíba morrendo a cada dia, a cada ano, né? É E ele muito. abastece, né? São Paulo, Rio de E Janeiro, toda olha a que. região metropolitana do Rio de Janeiro, né? O Sim, Grande Rio é abastecido pelo Paraíba, né? é. Agora, Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, viu? voltar só um pouquinho aqui, falando de energia renovável. Eu acho que a partir desse momento, dessa crise,
a energia solar, principalmente, ela vai tomar assim um rumo muito grande de investimento e de crescimento, não é? Sim, as indústrias já têm investido nisso, né? As residências também. O Sim, custo ainda é elevado, mas ao longo do tempo o retorno ele é certo, garantido, né, Nelson? é verdade. Então, assim, a gente precisa trabalhar. Tem umas cooperativas que estão se organizando para isso, né? É, Estão colocando painéis solares em algumas áreas e dividindo, né, para sim, residências. é, Então, tem algumas iniciativas interessantes surgindo aí, porque, assim, como o custo é alto, né, é. às vezes vários moradores de uma área se reúnem Se para reúne, comprar as placas solares, né, certo. e dividir o benefício disso também. O governo precisa incentivar muito esse uso da energia solar, sabe? Precisa muito. Agora, É isso aí, Nelson. pode falar, professora, a respeito Não, pode disso, né? complementar, Ah, desculpa, sim. eu te interrompi. Não, eu só queria fazer o seguinte, falei dessa, vou mudar aqui um pouquinho de assunto rapidamente, porque a gente sempre fala nessa sua participação em questão de Covid, eu quero voltar a esse assunto aqui, eu não sei se a professora permite, para a gente fechar o Claro. programa. Sabe por quê, professora? Hoje, eu, vendo aqui as notícias, me deparei com essa notícia aqui, que o Brasil foi polo para mutações do novo coronavírus no mundo. É o que revela um estudo. E aí, professora, que notícia desagradável é assim? Pois é, Nelson, assim, o Brasil lidou de uma maneira muito conturbada com a pandemia, né? A Ah, gente já esperava. Lembra que eu comentei aqui algumas vezes, assim, que a gente não tem o sequenciamento genômico acontecendo sim, tanto no país, é que é verdade. muito caro fazer isso. Sim, Então, assim, demorou para a gente conseguir provar isso. Mas já tudo indicava que isso aconteceria, porque como as pessoas estão circulando muito, né, como as medidas aí sobre fechamento e aham, abertura têm sido muito conturbados, certo. se as pessoas circulam, o vírus também circula, Circula gente, e a gente também. ainda não tem aí toda a população vacinada, né? Então, o vírus ele está se multiplicando e toda vez que ele se multiplica, a mutação acontece. Né? Então, a gente tem O- novas variantes sendo geradas o tempo todo. Né? É, Isso até, Nelson, é um dos motivos que está sendo colocado para a Delta não estar atingindo proporções tão problemáticas no Brasil, é porque a gente já tem outras variantes aqui que são ah, tão problemáticas ou até mais do que a Delta, viu? nossa. E interessante, falando nesse assunto, a gente conversava aqui antes da sua participação com o prefeito Amarildo e a gente ia até tocar sobre o assunto de vacinação em São Fidélis, mas São Fidélis hoje está com 80% da população vacinada, mas alguns casos ainda são registrados com internação no Hospital Armando Vidal. Logicamente que numa proporção bem menor, mas ainda temos casos, mesmo com a população tendo 80% dela vacinada, viu? É que esse 80%, Nelson, é de primeira dose, né? Primeira dose. Nós já Então, estamos assim, na fase tem de 12 anos aí. isso, precisa avançar para a segunda dose, porque É, assim, a primeira dose, ela é limitada, essa defesa aí, né, contra as variantes, inclusive a sim. Delta. Então, Ah, é muito bom, 80% é um número superior ao do país, né, que está em torno de 60%, um pouco mais que 60%. Agora é avançar para a segunda dose aí, para conseguir que mais pessoas fiquem protegidas, né? que bom. Tá certo. Professora Aline, quero agradecer muito a sua participação, agradecer por trazer tanta informação importante para a nossa população e dizer que na terça-feira que vem nós estaremos no mesmo horário, 10h30, tá, professora? Para te receber, Tá te ótimo. acolher aqui com tanto carinho, porque os nossos ouvintes também ficam felizes em receber tanta informação que vem da professora e cientista Aline Torne. Um abraço. Um abraço, é sempre um prazer, Nelson. Prazer é Até todo mais, nosso. pessoal. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!